Olá, tudo bem? A edição desta noite do programa Cidade Real trata de um tema bastante atual, que certamente você que nos privilegia com a sua audiência deve ter tido conhecimento, mesmo que superficialmente, no que se refere à gestão de pessoas e empresas, quer seja individualmente ou empresarialmente. É um tema muitíssimo atual e que tem tomado proporção, sobretudo, pelas grandes corporações, que passam a entender que o seu maior patrimônio são as pessoas. E desta forma precisam tratá-las de maneira absolutamente técnica, profissional, científica, com respeito à saúde mental de cada uma delas, o que, ao fim e ao cabo, me parece que é a base de toda boa relação. E desta forma teremos a oportunidade de tratar desse tema que me seduz, uma vez que gerir pessoas é o desejo de muitos e privilégio de poucos, quando é feito para o bem, obviamente. Temos tido exemplos recentes de gestões nocivas, sobretudo ao caráter e à formação intelectual do indivíduo, o que traz danos irreparáveis. Mas quando esta gestão é feita de maneira absolutamente profissional, com conhecimento de causa, certamente produz efeitos e resultados significantes, inclusive no âmbito familiar. Você que é responsável pelas pessoas que compõem a sua família na condição de pai, de mãe, de avô, de avó, tendo a oportunidade de gerir esse ambiente, certamente o convívio será muito mais harmonioso e pacífico. E justamente trataremos desta questão nessa edição especialíssima em que estendemos tapete vermelho desde a entrada do Espaço ARP para a ilustríssima convidada que, numa atitude muito cordial e gentil com a produção do programa Cidade Real, alterou toda a sua concorrida agenda para estar conosco nesta gravação absolutamente imperdível. Tenho certeza que você vai acompanhar na íntegra com bastante atenção, até porque certamente terá proveito do conteúdo que lhe será oferecido nesta edição de número, atenção, 868. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Neste dia 11 de novembro de 2024. Vem com a gente. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Olá! No editorial de hoje, eu convido a todos vocês para lembrarmos, há 4 anos atrás,
da pandemia, daquele momento que a gente viveu. Alguns não sobreviveram, outros estão tentando sobreviver. E desde então, esse marco na nossa história jamais se apagará. Eu só tinha lido sobre pandemia nos livros de Shakespeare e pude, infelizmente, experimentar uma estando grávida. E a pandemia, ela trouxe uma série de problemas para todos nós, não só problemas físicos, mas principalmente na saúde mental de cada um de nós. Todos nós sofremos e ainda estamos sofrendo traumas e dores por conta de tudo que aconteceu, principalmente por conta da reclusão, do distanciamento, da solidão, não da solitude. E esse marco, esse ponto em que passamos a nos dialogar com as pessoas através de celular, através das redes sociais, de Instagram, os aplicativos explodiram, TikTok e tantos outros. Isso tudo trouxe uma mutação civilizacional. A gente deixou de ser analógico, passou a ser digital. E essa mutação trouxe muito problema. Trouxe muita doença mental, aumentou demais o índice de tentativas e de suicídio. Nossos jovens estão cada vez mais doentes. Nossos jovens, eu falava disso aqui no editorial de semana passada, nossos jovens não têm mais a apresentação, a oportunidade de tocar um livro, de sentir o cheiro das páginas. Eles só conhecem celular, videogame e aplicativos. Isso destrói a criatividade, isso destrói a serenidade e isso destrói a saúde mental. Por conta disso, eu quero no editorial de hoje deixar aqui uma sementinha do bem plantada aí para você que é mãe, que é pai, que está assistindo a gente hoje, que assiste todo dia, para você que é aquela senhorinha que me para nas ruas. Tenta apresentar um livro para o seu filho, para sua filha, para sua neta. Tenta salvá-lo das redes sociais e dos videogames. Traga-o para a poesia, para a arte e para algum tipo de estudo que não seja através do mundo digital. Procure profissionais e traga de alguma forma alguma poesia para a vida dos seus. Retomando a nossa gravação, em que a ilustre convidada, com a sua imensa generosidade, está tecendo diria, indevidos, injustificáveis elogios às nossas performances. Mas é própria. São devidos sim, tá? Mas a generosidade é própria das pessoas que privilegiam a simplicidade. E desta forma, queremos rapidamente informar o currículo robusto da convidada. Formada em marketing, com especialização em liderança de alta performance pela ESAD Business School em Madrid, MBA em gestão de treinamento em gestão pela COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicanalista clínica, mentora pela European Mentoring and Coach Council, coach pela International Association of Coaching e formação internacional pela Sociedade Latino-Americana de Coaching e pós-graduada em conciliação e mediação de conflitos. Ao longo dos últimos anos, a nossa ilustríssima convidada esteve à frente de projetos de comunicação e marketing como CEO da Duomo Estratégicos Associados e nos últimos anos como diretora de operações dos canais Globo. Larga experiência em planejamento estratégico, especializada em marketing político. Atua na área de consultoria, diagnóstico, reestruturação, planejamento, gestão de pessoas
e capacitação de profissionais de alta performance. Faz palestras em empresas falando sobre burnout e saúde mental. Desenvolveu um conteúdo de palestras para falar com os universitários, abordando o mercado de trabalho. Criadora do método Humanize, que coloca as pessoas no centro das decisões e processos organizacionais. Esse método reconhece a importância de tratar os colaboradores como seres humanos, levando em consideração suas emoções, necessidades e potenciais. Isto posto, queremos anunciar a queridíssima Jaque Rocha, que neste momento nos privilegia com a sua presença no programa Cidade Real. Muitíssimo grato pelo seu carinho, pela sua atenção e, sobretudo, por compartilhar conosco seus ensinamentos. Seja muito bem-vinda. Olha, eu não sei nem como começar. Eu acho que eu vou começar quebrando protocolos. Faz bem. Eu tenho a honra hoje de estar sendo entrevistada por um cara que eu admiro imensamente e esperei 20 anos para conhecer. Pacientemente. Pacientemente, tá? Então, quero deixar isso muito claro. Que fique registrado. Fique registrado. Por outro lado, quem? A maravilhosa, estonteante, inteligentíssima, amada, minha querida amiga, doutora Aline. Então, o convite de vocês dois, para mim, é uma honra. É uma honra. Pela inteligência de vocês, pela serenidade do programa, pela seriedade do programa. O que você representa, né, ao longo desses 868 programas. Não é brincadeira. Não. Né? Você se manter nessa posição dentro da cidade que a gente vive, a gente conhece a nossa região, não é fácil. E eu só tenho que te parabenizar e agradecer a vocês dois pelo convite. Estou muito feliz, estou muito honrada. Quebraria qualquer compromisso para estar aqui com vocês hoje. A recíproca é verdadeira. Prossiga, doutora. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, minha querida. Linda. É uma alegria ter uma mulher com a sua potência, com a sua coragem, com a sua história, com o seu pulso aqui dividindo a bancada comigo. É muito bom estar ao lado de mulheres como você. Obrigada, querida. Tá? É recíproco. Então, começando já como uma boa ariana, vamos ao que interessa, porque o telespectador precisa te ouvir. Apresenta pra gente, Jaque, e pra quem tá assistindo, como é que é esse projeto novo que você agora desenvolveu com os jovens. Explica a faixa etária, explica qual a importância, explica o nome do Homo. Do Homo é minha empresa e Evolua é o nome do programa. Bem, isso começou há mais ou menos 17 anos. Eu estive à frente da direção de operações comerciais dos canais Globosat, né? Eu tinha lá no meu guarda-chuva uns 40 canais, e todos eles dentro da minha área. E era uma área muito técnica, muitíssimo operacional, que gerava um estresse enorme, desgaste de pessoas, e era a área funil da organização, né? Todo o processo de comercialização da Globo terminava na minha área, que era entrega comercial. Entrega de chamadas comerciais e tal. E quando eu peguei a direção, era uma área muito mal vista, era uma área colocada assim para escanteio, é uma área sem glamour, né? A gente costumava dizer que a gente não era... a gente não fazia parte do elenco das novelas, então a gente estava sempre no backstage, e uma área muito castigada, muito sofredora, muito entristecida. E aí eu falei, não, gente, a gente tem que mudar isso. A gente vai mudar através de uma coisinha muito simples, que tem 5 letras. Amor. O amor, ele transforma tudo, Zuri. Aline, transforma tudo na nossa vida. E quando a gente traz o amor para dentro do mundo corporativo, a gente percebe de verdade que ele consegue modificar o cenário, fazer com que as coisas se tornem mais suaves e as pessoas começam a ser vistas como capital humano, que é isso que as pessoas são, capital humano.
E aí a minha faixa etária lá na Globo, de equipe, ela tinha de tudo. Eu tinha de 25 até 50. Porque as organizações Globo têm uma política em que 60 anos você já começa a ser preparado para o outplacement, você vai embora, né? Mas eles te dão todo o suporte. Mas, enfim, a minha equipe ali, de todas as formas, todos os gêneros, todos os jeitos, todas as idades, eu falei, não, gente, eu preciso criar alguma coisa que modifique, que seja transformador para essas pessoas. Aí eu criei o Método Humanize. O que é o Método Humanize? Eu olho vocês como peças do xadrez, vocês fazem parte dessa equipe, tem cobrança? Tem que cumprir metas? Tem. A gente tem uma rigidez ali que a gente não pode quebrar, não vira elástico, mas a gente pode trazer um carinho, um amor, uma atenção, Aline, o que você tem hoje? Fala para mim. Ai, Jaque, eu briguei com meu marido, briguei com a minha mulher, não estou bem. Então faz o favor para mim, vai para casa. Vai para casa, descansa, relaxa, faz o seu encontro com você novamente, fica no teu eixo e amanhã você volta, ou depois da manhã, ou semana que vem. Eu não vou te colocar em atestado. É um brinde, isso aqui é uma generosidade minha que eu posso, minha caneta permite isso, eu sou diretora da área, você vai. E aí a gente começou a perceber que os resultados foram extraordinários. A Globo deixou de perder dinheiro, porque as inserções eram bem tratadas, a gente entregava mais de 3.800.000 inserções por mês em todos os canais. Não há no mundo uma emissora com essa entrega tão robusta. E a partir daí eu falei, não, eu tenho que dar uma atenção para as pessoas jovens que não têm apoio para essa caminhada. A caminhada do início é muito dura. Então a Duomo, ela existe desde sempre. Mesmo eu à frente da direção da TV Globo, a minha empresa existia e eu dava total apoio, total assistência, e o foco sempre foi mentoria, com saúde mental, escutativa, ouve o que esses jovens têm a dizer. Aí a gente desenvolveu um projeto que se chama Evolua Duomo, que é o projeto que a Duomo vai para dentro das instituições de ensino, ou não, pode ser aplicado em qualquer lugar, pega 50 jovens de cada vez, separa em 5 grupos de 10, e a gente promove a esses jovens a oportunidade de aprenderem como fazer uma startup. Mas sem pressão, com 1 hora de escuta para cada um desses jovens, para melhorar a relação jovem-família, porque hoje há uma reclamação muito grande, eu atendo muitos jovens na mentoria, e há uma reclamação muito grande desses jovens que eles chegam em casa e o pai, a mãe, o tio, né, dentro desses novos formatos de família que a gente tem, não ouvem eles. Então o que acontece? Eles mergulham na ilha deles, que é o quarto. O quarto com o celular, com o computador, ou então vão jogar, ou então vão ficar nas redes sociais. Eles se isolam do mundo físico, porque ali no editorial dela bem falou que a pandemia, ela veio e fez uma bagunça em nossas vidas. Eu tive 6 Covids, então eu sei o que é ter uma Covid, eu sei o que é passar por uma pandemia, você como empresária ter que segurar a tua onda, né? Porque tudo parou, o mundo parou. E aí você se perguntou, e agora? Né? Mas então, esses jovens, eu comecei a perceber que eles precisam o quê? De escuta ativa. E que os pais também estão cansados. A gente não pode jogar esse fardo e falar, os pais estão errados, os filhos estão errados. Não, a gente precisa de uma intermediação para a gente ouvir ambos os lados e tentar trazer a reunião. Porque o relacionar-se é o que há de mais importante e difícil hoje em dia. Então, o projeto é isso. Na startup, ele aprende desde o zero, vai criar a marca dele, vai fazer pesquisa de mercado, vai fazer o planejamento estratégico, vai fazer a avaliação de campo, vai fazer o brand, vai fazer tudo. E aí, no terceiro encontro, a gente faz uma reunião entre eles, sem eles saberem, eu pego cada um e levo uma banda para dentro do projeto e, de repente, o Zuri ou a Aline tocam violão, ou tocam guitarra, ou tocam bateria. Eu falo, quem quer participar hoje? Hoje o dia é lúdico.
Eu quero entender hoje as habilidades que vocês têm fora desse mundo de cobrança, desse mundo de... Meu filho, você vai se formar em quê? Olha, vem o Enem aí. Você tem que ir para o inglês, você tem que ir para o espanhol. Olha a academia, você tem psicanalista hoje. A agenda desse jovem está muito lotada, gente. E ele não quer essa agenda. E a gente precisa respeitar. Porque ninguém, aos 19 anos, tem maturidade para decidir o que quer fazer no seu futuro, gente. Então vamos ter cuidado com esse jovem. E aí a mentoria surgiu por causa disso, tá? Essa é a mentoria com os jovens. E a mentoria com os adultos, você pode ser individual ou organizacional, é tipo, já que estou aqui há 15 anos, nada mudou. Bem, nada mudou, você primeiro precisa se perguntar em que eu evoluí nesses 15 anos para ter ficado invisível. Que também não é culpa da organização. Tem uma entrega que você tem que fazer. Isso é uma relação de casamento. Eu te dou, mas você também me dá. Então, muitas pessoas falam, eu estou aqui estagnado, nada aconteceu. Peraí, nada aconteceu, faça uma autoavaliação. Faça um exercício de autoconhecimento. Porque você precisa perceber também que você não caminhou nada. A empresa evoluiu, está lá na frente, você ainda está aqui, achando que você está há uma década atrás. Não, a velocidade que as coisas acontecem hoje é muito grande. E a gente tem essa geração Z, que é essa geração que eu trabalho, que quer tudo para agora. Eles conseguem entregar tudo para agora, mas eles têm uma condição que é assustadora. Olha, se você não fizer isso desse jeito, você é obrigado a desligar você. Aí ele fala, problema nenhum. Eu saio daqui e arrumo outro emprego amanhã. E é verdade. Então é esse cenário que eu venho trabalhando. E eu percebo o seguinte, em tudo eu estou colocando um pouquinho da psicanálise. Porque quando eu estou numa mentoria com vocês e vocês começam a mostrar para mim caixinhas fechadas, eu, através da mentoria, não poderia fazer isso, abrir as caixinhas. Mas através da psicanálise, sim. Né? Eu, como mentora, posso dizer a você, te orientar o que fazer. Como psicanalista, não. Eu tenho que lhe ouvir. Mas como eu tenho essa escuta ativa, quando eu faço a devolutiva pelo lado da mentoria, as coisas vão se encaixando. Então tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Porque a cada tempo vem grupos, vem pessoas novas e eu vou vendo o crescimento, eles me dão feedback. Jovens, eu tenho jovens que tentaram suicídio, recorrentes, 2, 3 vezes. E aí você pergunta, por quê? Por solidão. Me sinto sozinho, não tenho vontade de fazer nada. Mas por que você não conversa com a sua família? A minha família não quer me ouvir. E aí esse cara, menina, vão entrar onde? Nas drogas. E a gente vive numa cidade que, infelizmente, tem um índice muito alto. Você, exatamente, advogada, sabe melhor do que eu. Friburgo está situada no meio de um vale, né? Aqui a gente vive essa atmosfera cinza, né? Hoje, então, tá o exemplo trágico, sim, nublado, cinza. Muitas pessoas que têm depressão, eu escuto isso no escritório, muito das mulheres, principalmente, que dizem assim, elas sentem mais peso, mais dor. E nós lidamos em Friburgo. Friburgo é uma cidade que quer ser aristocrata, é uma cidade que quer ter um comportamento que trata as pessoas de um modo frio, não é aconchegante, não trata as pessoas de uma forma caliente, não tem, a gente aqui em Friburgo não temos essa escuta, nem nos profissionais. Eu sei porque eu já passei por inúmeros consultórios de psicologia e eu digo, nem nos consultórios nós temos esse tipo de escuta, infelizmente. E Jaqueline, além de psicanalista e uma pessoa muito, não vou nem usar a expressão porque não cabe o horário, né? Mas é uma pessoa incrível. Entendemos a expressão. Ela sabe ouvir. E saber ouvir, hoje em dia, é realmente um diamante. A gente não sabe, os nossos jovens também não estão sendo treinados a ouvir. E ninguém mais consegue ouvir. A gente não consegue assistir um vídeo com mais de 2 minutos. Então, essa escuta, ela é fundamental. E aí, já que você falou dessas tentativas de suicídio, os jovens
eles são jogados nessas redes sociais, onde eles precisam de likes, eles precisam ser vistos, eles precisam ter curtidas ou muitos seguidores para ter aquela conduta validada, né? A minha conduta, eu só sou uma profissional validada pela sociedade se eu tiver muitos seguidores, ainda que sejam comprados, né? É uma sociedade da ilusão. A gente pisa num terreno de ilusões. E com isso as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas. E algumas não estão aguentando essa dor da solidão, mesmo tendo, às vezes, um pai e uma mãe. E aí, Jaque, o que eu queria te perguntar dá tempo de salvar todo mundo? Dá tempo ainda, a gente saindo de uma pandemia, enfrentando tantas instabilidades? Como é que faz para ajudar uma criança e um adolescente e também uma pessoa adulta nesse processo? Como é que você enxerga esse caminho? Então, eu acho que o primeiro ponto é você observar o comportamento do teu filho, da tua filha. Você não muda, não vira a chave do 0 ao 100 em um segundo. É um processo, né? O jovem, ele vai começar a desenvolver um processo de depressão, ele vai ficar mais recolhido, ele está mais triste, ele pode perder o apetite, ele pode não ter vontade de sair para fazer nenhuma atividade externa. Ele começa a se isolar. E você falou uma coisa muito interessante. Hoje, infelizmente, as redes sociais, elas nos colocam para cima, mas também nos colocam lá embaixo no buraco. Por quê? Porque existe... eu chamo de maldade, eu digo que são haters. Eles estão ali para colocar você para baixo, que é te sigo hoje. Amanhã você falou algo que eu não gostei, vou lá e passo a não te seguir mais. E aí o jovem, ele fica olhando esse número como se fosse a validação do ser dele. Eu sou um garoto bacana, eu sou uma menina bacana. Meu Instagram está aumentando o número de seguidores. Ou entra em depressão porque ele perdeu 50 seguidores. Então, esse mundo digital, com essa nossa vida, porque a nossa vida é analógica. Tem que ser analógica, porque a gente precisa de abraço, a gente precisa de beijo, a gente precisa de sinceridade, a gente precisa de atenção, cuidado. E o jovem, ele vai sinalizando aos poucos que a coisa não está boa, que a casa vai cair. Mas o que acontece, às vezes, por outro lado, o pai e a mãe também estão passando por isso, porque a relação, principalmente para quem é CLT, as empresas estão te pedindo muito e te dando muito pouco. E quando eu digo muito pouco, é muito pouco de atenção. É muito pouco, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tenha um ótimo dia. Você está feliz hoje? Você não está? As pessoas não têm mais esses cuidados. Isso é educação. Isso não é uma estratégia de marketing, isso não é uma estratégia de gestão. Não, isso é uma questão de educação. E a gente está perdendo isso. Até quando a gente se comunica no mundo digital, é tudo abreviado. BLZ, beleza? Vai comigo, COGO, não sei das quantas. Então, é um imediatismo tão grande que tem feito esses jovens enlouquecerem. Por quê? Já estão isolados, a família às vezes não se atentou, entrou para as drogas, normalmente em Friburgo, pelo cenário que eu conheço, não posso falar pela cidade, começo na maconha, experimento a cocaína, vou para os sintéticos e depois, como eu não tenho grana para bancar isso, eu vou para o crack. E aí eu pergunto, como que as famílias não percebem, meu Deus, que esses adolescentes estão drogados? Que eles não estão conseguindo se interagir, não conseguem conversar, eles não conseguem se relacionar. E é sempre uma castazinha. Eles vão montando os seus guetos, e você bem disse, isso aqui é um vale, né? Parece que esse vale nos proporciona um sentimento de depressão. Exatamente. A gente está sempre com energia baixa, né? Infelizmente, eu posso falar, porque eu não nasci em Friburgo, mas eu sou friburguense. Eu vivo nessa cidade desde meus 7 anos de idade, então eu posso falar com legitimidade. O friburguense é muito frio. Exatamente. O friburguense é muito interesseiro. O friburguense, ele é muito de status. Só que a gente não pode viver nessa era que a gente vive hoje de status mais. Se a gente não voltar um pouco atrás e começar a se abraçar e se elogiar e querer o bem de verdade, a gente vai se afundar. E esse cenário dos jovens vai piorar.
Então, no Evolua, a gente promove um encontro também meu com os familiares. Eu ouço, obviamente, com muita atenção, com muito carinho, o que eles têm a dizer, mas eu dou uma devolutiva para os pais, às vezes, que eles se assustam. Não adianta premiar esse jovem indo para o Hotel Fazenda X. Talvez ele não quer isso, talvez ele só queira ficar em casa assistindo uma série, uma novela, um show com você, pai com pai, mãe com mãe, né? Dentro de todo o cenário novo que a gente tem hoje. Então tem que ficar muito atento, porque eles sinalizam. Eles sinalizam. Então você tem jovens ansiosos e a ansiedade, ela tem um lado bom e um lado ruim. A ansiedade é bom, tipo, o cara vai fazer uma prova hoje. O cara que é ansioso, ele às vezes se dá bem nessa prova. Ele vai estudar. Ele vai estudar. Mas a ansiedade é uma coisa que você está sofrendo por algo que vai acontecer no futuro, né? Então, ele está ansioso, mas às vezes tem um cara que está ansioso que começa a desenvolver uma série de sintomas que fazem com que a gente tenha um quadro clínico ali para ser tratado. Tem que correr para análise, tem que correr no psiquiatra, tem que fazer um diagnóstico e, de repente, ser medicado. Eu não curo depressão, eu não curo ansiedade, porque o meu papel não é esse. O psicanalista não tem essa legitimidade e não é o nosso papel. Mas eu encaminho. E eu, quando é menor, eu converso com os pais e falo, olha, atenção, gravíssimo, gravíssimo, o cenário é gravíssimo. Seu filho, porque é menor e eu tenho a obrigação de informar isso, quebra o sigilo da psicanálise, mas ele é menor, e eu falo, seu filho está consumindo crack. É impossível, Jaque. Eu falei, não, eu não tô... Não é uma fofoca, não. É um relato. Estou te passando uma informação que eu recebi do seu filho. Agora, não vá ao encontro dele dando paulada. É muito o contrário. Acolhimento, carinho, atenção, compreensão. Entenda que a vida para ele está difícil. Por quê? A sociedade está impondo um peso, uma responsabilidade fora do normal para esses jovens. E até um narcisismo também, né? A gente percebe que o adolescente que vai prestar o Enem ou que está começando a trabalhar, ele é, além de ser cobrado pelos pais, ele é cobrado pelos amigos, essa importância no digital, essa importância nas redes sociais. E esse narcisismo também caminha junto com a depressão, porque você está nas mãos dos outros. Você não tem as rédeas da sua vida, né? Tal qual acontece com a gente, com nós, os adultos. E eu sou mãe e eu sou muito preocupada com essa questão dos jovens. Eu acho que, aliás, todo mundo que vive numa sociedade, que mora numa cidade principalmente pequena como Friburgo, que é uma sociedade pacata, que não tem grandes crimes, enfim, tem assim... Ainda é uma cidade segura. Se a gente quer que ela continue segura, até para vocês, empresários, é importante que cuidemos dos nossos jovens. Porque são eles que serão a nossa segurança ou a nossa insegurança. Exatamente, né, Jaque? Exatamente. E aí tem um outro lado também que caminha, falando de Friburgo, aí eu me colocando aqui no papel de friburguense, eu tenho observado que muitas empresas estão fechando. É um índice muito grande. Vou pedir para você falar sobre isso logo depois Tá ótimo. do comercial. Um segundinho. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
Jaqueline, você falava há pouco que tem percebido que em Friburgo muitas empresas estão fechando. Empresas, comércio. Prossiga, por gentileza. Então, e aí agora no papel de friburguense, né? Porque quando eu fiz aquela pontuação de que o friburguense é frio, friburguense, eu tô me colocando também dentro desse Sim. balaio, né? Só que a gente vai se corrigindo. Eu não quero ser egoísta, eu não quero ser indiferente, eu não quero ter inveja do outro. Isso são coisas que a gente vai praticando no nosso dia a dia. E as empresas, ao meu ver, por que tá acontecendo esse boom de fechamento de empresas? Muitas empresas familiares, onde é difícil você fazer essa passagem de bastão. Interessante, É Jaqueline. difícil, porque já vem com o cara que criou, que é seu pai, ele tem uma mentalidade que, né, uma mentalidade lá de trás, a gente não vive mais lá atrás, a gente tem que se modernizar, a gente tem que preparar os gestores e a gente tem que capacitar com frequência quem trabalha para a gente. Então, eu não vejo um movimento em Friburgo de ouvir a empresa tal está investindo em capacitação. Ok, mas está investindo somente na equipe. Tem que investir no cara lá de cima. Porque o cara que manda, ele precisa estar preparado para mandar. Porque mandar não é algo que você aprenda de um dia para o outro. E quando esse cara não quer mudança? Aí ele vai quebrar. Aí ele está pedindo para se enforcar. Quando alguém me chama para conversar, uma empresa, e eu faço a anamnese, dou o diagnóstico e digo, o cenário é esse. Mas eu não preciso. Eu sou o dono, né, Jaque? Eu não preciso. Olha o que eu construí até aqui. Não, até agora eu cheguei aqui. Meu pai nunca teve treinamento, nunca teve nada disso. Bobagem. E olha, tô 80 anos. Meu querido, esse filme do passado acabou e não vai ser reprisado. Ou você entra dentro do que o mercado atual pede, ou você vai morrer. E Jaque, o tempo é pequeno para a quantidade de perguntas que eu gostaria de fazer, mas já fica aqui um convite para que você retorne em breve. Muito prazer. Tá? Nem perguntei a direção, estou só informando, comunicando, sem direito a recurso. Sem dúvida. Sem direito a recurso? É difícil brigar com uma advogada. Sem dúvida. Você acha que eu vou recusar? Principalmente não sendo advogado. Não, Aí, não, eu já falo, lógico, a hora que você quiser. cautela meu e jeito. cancha de galinha não fazem mal a Não, ninguém. eu não brigo com quem tem o bastão, não. Jaque, aqui o contraditório é bem-vindo, tá? Sempre. Né? Mas eu queria muito que desse tempo de você falar um pouquinho sobre, me corrija, não sei a pronúncia, burnout. Burnout. Queria que a gente falasse um pouco disso, que isso é muito sério. Burnout, tive diagnóstico em 2018. Eu estava numa reunião em Nova York. Eu era a pessoa apresentando a reunião. Eram 8 diretores. Aí eu estou falando de diretores da Comcast, eu estou falando de pessoal do Google, eu estou falando eu e mais um representando o Grupo Globo. Como diz meu filho, uau! Né? Aquela coisa, né? Como diziam meus colaboradores, patente alta. E estou lá nessa reunião, teve um primeiro coffee break. Quando eu voltei, eu olhei para o PowerPoint, perguntei para o meu amigo diretor, o que é isso? Eu sempre fui uma pessoa muito descontraída, sacana, gosto de pilhar os outros. Ele falou, para, Jaque, pelo amor de Deus. Faltam 5 minutos para a gente começar a reunião novamente. Eu falei, é sério? Do que se trata? Eu não sei. Me deu um apagão. É como se meu cérebro tivesse sido aspirado e por um momento não tinha absolutamente nada. Fui para o hospital, fui diagnosticada, me disseram, você tem burnout. Então, o que é burnout, gente? É o esgotamento mental associado ao trabalho. E como que você começa a observar isso? Não estou com vontade de ir para o trabalho, não gosto mais daquelas pessoas, não me identifico com o que eu estou fazendo, não consigo sair da minha cama, não consigo pensar que eu vou colocar meu blazer, não quero entrar no carro, eu não vou. E quando você persistia, que era o meu caso, passava mal nas reuniões, transpirava como se eu estivesse tomando um banho de chuveiro, muita náusea, muita vontade de vomitar. Tortura. Eu vomitava o dia inteiro. Eu não aceitei o diagnóstico, meus médicos sabiam que eu estava, me deram atestado para eu ficar fora, não acolhi, não aceitei hipótese Não alguma. usou o atestado? Fiquei trabalhando.
E aí, 2 semanas depois de estar no Brasil novamente e passando mal, parei num posto de gasolina para abastecer, lá na Barra, onde eu sempre abastecia. E o frentista olhou pra minha cara e falou: e aí, Jaque, tudo bem? Eu olhei pra cara e falei: tudo bem. Ele: tá chateada comigo? Isso é uma narrativa dele depois pra mim. Eu falei: lógico que não. Ele falou: ué, você sempre brinca comigo? Eu falei: me diz uma coisa, onde eu trabalho? Aí ali a casa caiu, né? Eu falei: chama um táxi, deixa meu carro aí, eu vou pro hospital. Cheguei no hospital, os médicos olharam pra minha cara e falaram: você vai continuar, você vai infartar. Você vai morrer. É isso que você quer? Só que a Globo tem uma questão que é fora de série. Eu nunca sofri pressão dentro da Globo. Nunca. Eu tinha total autonomia e liberdade para trabalhar. Como a minha área dava muitos resultados, a performance era muito boa, eu tinha total liberdade para fazer o que eu quisesse. Então, eu não posso nem dizer que a Globo me causou o burnout. Não. A gente se causa, porque a gente se causa o burnout e as relações interpessoais, né? Você trabalhar numa organização que é a 3ª maior empresa de comunicação do mundo, tendo um cargo executivo, você lida com muitas vaidades. Eu odeio vaidades, Zuri. Aline, eu vivo no meu cantinho quando eu estou aqui, lá na roça, porque eu gosto dessa relação pessoal, honesta, simples, sincera. Preta no branco. Sem arrogância, sem eu sou, eu faço, eu aconteço, né? Eu costumo dizer que eu só sou assim porque é necessário quando eu estou coordenando uma campanha política. Que não dá para você gentil, amável, sem boazinha. dúvida. Não, aí eu viro o cão chupando manga. Mas no meu dia a dia, eu não sou essa pessoa. Então o burnout transformou a minha vida. Eu, quando tive burnout, eu fui diagnosticada, consegui ser convencida, peguei vim para Friburgo, Renato Bravo me chamou para fazer uma consultoria no primeiro governo dele, fiquei 2, 3 meses, que era o acordo, ele iria me nomear secretária de turismo, no dia seguinte ele me ligou, eu estava no aeroporto indo para a Croácia. Eu falei: vou viajar, vou alugar um carro, vou andar o leste europeu inteiro e pronto, burnout, que prefeitura, coisa nenhuma, que quero ficar em governo, isso não sou eu, né? Eu sou backstage. E aí, chegando em Viena, olhei uma lojinha lotada de canecas. Sabe aqueles mugs? Falei: cara, que apaixonante isso. Falei: você é o dono? O cara falou: cara, você vive disso? Ele: há mais de 50 anos. Eu sou o principal brinde que existe em Viena. Aí eu falei: cara, eu tive burnout, não quero mais trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa muito contida. Foi vender caneca. Porra, eu fui fazer caneca, você não tá entendendo. Gente, para tudo. Você não tá entendendo. Eu voltei de Viena, comprei uma máquina de sublimação, de fazer caneca, fui pro centro do Rio, comprei todos os insumos, canecas, os papéis, as tintas. Eu sou designer desde sempre. Fui e fiz a minha primeira coleção. Quando os meus coleguinhas da Globo souberam, aí que é a melhor parte, a conversa entre eles. Cara, tadinha. Eu quero fazer caneca. Não, porra, já que pirou mesmo, né, cara? Acabou a carreira dela, né? Tá fazendo caneca, cara, que tristeza, porra. Aí eu ia lá em casa me visitar, e aí, Jaque? Falei: só um minutinho, que eu tô fazendo hoje a coleção de times. E eu na máquina, caneca, tirava o adesivo, pum, pra lá, tá fria, vambora. E aí resolvi fazer... É o que, cerâmica? Não, de porcelana, aquelas porcelanas brancas. E aí eu comprei uma máquina de 3D que fazia a caneca inteira por dentro, por fora. Me especializei em sublimação. Me especializei. E as pessoas com pena de mim, porque achavam que, como eu saí da Globo, burnout, que eu estava ficando pobre. Eu ia precisar de recursos para sobreviver. Fui vender canecas. Mal sabem eles que a caneca foi a maior terapia que eu fiz junto com o meu psiquiatra, doutor Luiz Martins, que amo de paixão. Foram os meus 2 principais remédios. E aí, quando eu fiz no primeiro mês a loja online, para tacar na cara dos invejosos, eu faturei R$12 mil vendendo caneca.
Era eu indo lá em Lumiar, no posto do Correio, com uma caixinha, entrega 4 lá para Goiânia. Agora 2 para São Paulo, agora 6. E foi assim. Até o momento que eu falei, bem, tô curada. Agora eu posso voltar. Que incrível, Jaqueline. Caneca. Gente, eu tô chocada. E o mais engraçado aí que eu digo, Friburgo não é uma cidade generosa. Eu pegava as canecas, botava no meu... Eu, Jaque Rocha, pegava as canecas, botava no meu carro, batia lá no botequim da Aline e falava, Aline, você permite que eu deixe essas canecas aqui por consignação? Ah, não, a gente não fica com nada com consignação. Eu falava, porra, o pessoal não ajuda, né? Tá quem cedo madruga, não tem problema não. Aí fui lá para a rede hoteleira de Lumiar. Aí cheguei lá no Recanto dos Falcões, era o Roberto ainda, muito meu amigo. Roberto tava vivo Ele ainda. ficou louco com as canecas, que eram lindas. Ele falou, esvazia essa recepção toda aqui. Manda fazer prateleiras, que isso tudo aqui é da Jaque. Que lindo. Até que um dia chegou uma hóspede lá e queria me conhecer, porque ele contou a minha história. Ela era jornalista. Olha. Manda a Jaque vir aqui, pelo amor de Deus. Aí eu contei a história pra ela. Ela ficou com a cara que vocês dois estão, tipo, caneca, né? Você foi fazer caneca? E, gente, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é quando a gente sai de onde a gente está para uma outra posição. Sim. Mas aí, Jaque, nesse seu relato, obviamente que você teve estímulo e tomou a decisão para tratar da sua saúde mental, que para mim, em apertada síntese, como sempre me é ensinado, é a base de todas as outras. O principal sistema do corpo humano é o sistema nervoso. Comanda todos os demais. Em todas as questões que você muito bem elencou, tanto nas boas quanto nas adversas. Sim. Nas emoções, que para mim é a base da vida, como também quando somos tomados por ansiedade, depressão e outros males que eu diria que são potencializados pelo mundo moderno. Para quem nos assiste nesse momento, quer seja pai, mãe, jovem, adolescente, responsável, como buscar este autoestímulo? Como identificar essa saída? Como encontrar a luz no fim do túnel? Porque, por vezes, a pessoa fica tão abalada, tão acometida, que não reúne forças mínimas para tomar uma simples atitude na sua vida. Você, como profissional extremamente gabaritado e com vasta experiência, o que sugere para quem esteja nos ouvindo nesse momento, qualquer que seja a faixa etária? Então, primeira iniciativa. Sentiu que a máquina está dando pane? Procura ajuda. E, inicialmente, eu sempre sugiro, procure um psiquiatra. Começa pelo psiquiatra. Vai no psiquiatra. Porque ele tem condições, porque ele, a maioria das vezes, também é psicanalista, pode ser psicólogo, em algumas vezes, mas ele tem a máquina que fotografa a sua mente da forma devida. Porque, às vezes, é necessário você entrar num tratamento medicamentoso. Então, eu lembro na minha época, o que aconteceu? O Dr. Luiz entrou na minha vida em 2014, porque eu sofri um sequestro em frente à TV Globo. Que isso, menina? Eu venho um dia para contar só sobre exatamente os paralelos. Eu sofri um sequestro. Minha mãe tinha falecido em dezembro de 2013, eu estava completamente desnorteada. Isso. Em abril de 2014, eu sofri um sequestro que me deixou com milhões de sequelas. Fiquei andando 3 anos e meio com segurança, 24 horas, grudado em mim, porque eu não conseguia abrir a porta de casa e olhar você assim, ó. Eu não conseguia ver pessoas. Eu estava com fobia, eu estava com pânico, eu estava com transtorno pós-traumático, eu estava com todas as nomenclaturas da saúde mental. Então, tem que pedir ajuda. E a ajuda inicial é Jaque, um psiquiatra. Um parêntese rápido. Uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito importante, a gente pensa que é bobagem, mas
ouçam, não vai ao psiquiatra quem é maluco, quem tem problema mental. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, precisamos ou precisaremos ir ao psiquiatra, porque todos nós temos uma mente, todos nós precisamos cuidar. Igual dos dentes, você não vai ao psiquiatra porque você tá maluco. Não é isso, Jaque? Sim, porque a gente tem muito preconceito Exatamente. em relação às doenças invisíveis. E essas doenças invisíveis... Doenças invisíveis é um termo ótimo. São invisíveis. Sensacional. Porque se você tá com uma fratura no teu braço, eu falo, pô, Zuri, foi o quê? Queda? Caiu de moto? Zuri? Já foi no médico? Não, mas não, doença invisível. Perfeito. A pessoa tá aqui assim, ó. Perfeito, Aí você fala, precisa. Ou às vezes você nem percebe. Precisa de ajuda. Hoje, às vezes é fala. Às vezes ela diz, mas ela fala, Jaque, mas eu não tenho coragem de ir. Não precisa ter coragem. Ir ao psiquiatra é exatamente igual a ir ao dermatologista. Um cuida de pele, o outro cuida de mente. Exatamente, é fácil assim. Exatamente. Então, primeira providência foi isso. Foi vender minhas canecas, depois a ajuda constante. Até hoje faço terapia com o Dr. Luiz Martins, que é meu amigo amado. Não é amigo, eu não posso falar que ele é amigo, senão ele briga. Ele te manda embora. Ele me manda embora, mas é meu médico querido, amado. Me ajudou demais, me ajuda até hoje. E as canecas. As canecas serviram para ratificar uma coisa que eu sempre tive. Eu não era a Jaque da Globo. Eu era a Jaque Rocha. Então, ao sair da Globo, o luto seria menor, porque eu estava sentindo saudade da minha equipe, mas eu não estava sentindo saudade daquela marca. A marca é passageira na vida de todos nós. A gente passa por lugares. Agora, por pessoas, não. Por pessoas a gente fica, quando a gente tem amor. E, Jaque, como é que a gente acha a nossa caneca? Como é que a gente identifica, descobre qual é a nossa caneca? Olha para aquilo que você nunca se imaginaria fazendo. Interessante. O que eu gostaria de fazer? Eu amo dança, mas eu não sei dançar. Vai que você se torna uma bailarina. Mas eu não tenho mais 15 anos. Mas quem disse que para dançar precisa ter 15 anos? Jaque, você é incrível. Mais uma pergunta rapidinha, poucos minutos. Você vai deixar o Zuri falar? Vou deixar. Acho difícil, assim, vou deixar porque você tá pedindo. Mas vamos lá. Sensacional, meu amor. Sensacional. Poxa, eu esperei 20 anos por esse homem, gente. Sensacional. Pelo amor de Deus. Sensacional, gente. Foi Olha, incrível. eu nunca tive tanto prazer num programa como o de hoje. Mas eu vou passar a palavra Por favor. pela ordem, eu vou passar a palavra. Pela ordem, doutora. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta muito humilde. É possível uma mãe que não trabalha fora desenvolver o burnout? Ou não tem muita ligação? Não, só ligação com o trabalho. Com aquilo que... Porque os sintomas de burnout com depressão e ansiedade, eles meio que se embolam, né? Mas o burnout somente associado a situações de trabalho. Perfeito. Com isso, eu passo a palavra ao Zuri Maura. Nós precisamos, na realidade, doutora, me permita verificar o tempo, estamos já na reta final, agradecer a sua presença. Você nos permitiu, Jaque, refletir. É a proposta do programa, a missão do programa. A gente oferece informação com opinião para quem está do outro lado da tela. Que existe vida inteligente do outro lado da tela. Os telespectadores do programa nos observam com riqueza de detalhes. Você vai perceber isso. Mas, sobretudo, menina, é uma daquelas edições que eu e a doutora Aline prestamos atenção e aprendemos. Outras a gente faz por dever de ofício. Porque temos que fazer, temos que entrevistar, temos que produzir. Mas você foi absolutamente inspirada quando ofereceu comentários que, particularmente para mim, foram bastante úteis para esclarecer determinados aspectos no meu relacionamento com outras pessoas. Que aí a gente passa a identificá-las melhor. Sobretudo quando você cita as doenças invisíveis. Esse termo, para mim, é o resumo desta edição, dessa produção. Certamente você estará conosco
uma vez que ao término desse programa eu já tenho um convite para lhe fazer, irrecusável, desde que você traga canequinhas. Pra você, eu nunca direi não. Eu não sou maluca. Não. Desde que você traga canequinhas. Olha, posso abrir a produção de novo. Ótimo. Mas enfim, somos gratíssimos pela sua presença. Você é uma pessoa referência, muito bem recomendada por doutora Aline, que no momento que propôs a sua entrevista, de imediato concordamos e alteramos até a nossa rotina para tê-la conosco. Você é uma pessoa do bem. Olho em você, através dos seus olhos, que são as janelas da alma, e percebo que você é uma pessoa do bem. E mais, o que me atrai em você, entre tantos talentos e virtudes, é a sua simplicidade. É, digamos assim, o diferencial daqueles que conhecem muito, que sabem muito, e nós temos outros convidados que o fazem com sabedoria, com simplicidade. Você tem a minha admiração. Zuri, eu Muito gostaria obrigada. de acrescentar, Por favor. junto com a simplicidade, uma coisa que eu tenho tatuado no meu braço, que é a verdade. Além de simples, a Jaqueline, ela transborda verdade. E eu acho que, não sei das ideologias de Jaqueline, mas eu queria encerrar homenageando ela com uma poesia de uma mulher. A mulher, ela fala o seguinte: eu não sei o que é machismo, o que é feminismo, o que é esses ismos. O que eu sei é que no meu feminismo, quando eu te vejo, você mostra pra mim que eu não estou sozinha. Que lindo. Obrigada. Que lindo. Olha, se vou falar uma despeça. coisa. Eu nesse tô momento. plena, feliz. Ganhei meu dia, ganhei minha semana, ganhei meu ano, ganhei meu... Agora é pra você. É pra você. Porque era o cara que eu lembro que na época eu tava coordenando a campanha do Onei, eu queria muito conhecer. Sim. E era um cara temido. Você é um cara temido. As pessoas te temem. Aí eu falei, bem, eu tenho que se juntar a alguém que se parece comigo, porque eu também era temida. Né? Sem dúvida. Então, vou me juntar com esse Você cara. é temida. Então, olha, são 20 anos de espera. Muitíssimo obrigada. Você é de uma generosidade imensa. Educado, gentil, querido, inteligente. Então, Você merece. eu estou feliz demais. Muito obrigada. Espero que essa entrevista tenha contribuído para que as famílias se olhem, para que possa haver um momento de união com essas crianças, com esses adolescentes e até com os adultos. E que os empresários abram mais as suas mentes para que valorizem quem tem algo a dar de muito valioso. Porque a gente não somente vende, a gente está emprestando conhecimento. E conhecimento não tem preço. Não tenha dúvida. Aline, você, minha amada, querida amiga, amo você, te admiro demais. Para mim não existe nesta cidade ninguém que chegue pertinho do seu calcanhar. Você é uma advogada que eu admiro demais e só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada pelo convite e estamos aí. Tá? Precisamos encerrar, doutora. Infelizmente, temos que encerrar. Jaqueline volta, mas não saiam daí. Assistam e reassistam a semana toda essa entrevista. Cuide-se bem. Beijos.